Bom, para que a gente possa estar entendendo a ansiedade, primeiro a gente tem que tratar sobre a remutabilidade da mente. Eu decidi chamar assim. Por quê? Porque a mente ela tem um efeito remoto, diferente do corpo. Quer ver uma coisa? O seu corpo, ele não pode estar no futuro e nem no passado. O único momento no tempo e no espaço aonde o seu corpo ele está é no presente. O seu corpo ele vai estar inserido num espaço, que é a área, que é o que os gregos chamam de physis, que vai originar o termo físico ou física, que basicamente é o estudo daquilo que é material. Quando nós falamos de metafísico, é algo que transcende a física, ou seja, que não é material, tá? Então os gregos eles vão chamar isso de physis. O seu corpo é composto pela physis e ao mesmo tempo está inserido na physis. Então, você está na Terra, num determinado espaço, e o seu corpo está ali. Nós também vamos ter o que os gregos vão chamar de Cronos. Inclusive, esse é até o nome de um deus. E Cronos remete a tempo. Então, nós vamos estar inserido nesse tempo. Então, o corpo ele vai estar inserido num tempo, que é o presente, e vai estar inserido num espaço, que é o local, onde esse corpo ele está posicionado. Então, basicamente, o corpo ele vai ter um tempo e ele vai ter um espaço, e ele vai estar inserido ali. A mente é diferente. A mente ela pode transcender o tempo. A mente ela pode ter um acesso remoto ao futuro e ao passado. Olha só que interessante, né? O meu corpo, ele está inserido dentro de um tempo e dentro de um espaço, mas a minha mente, ela pode transitar entre o passado, presente e futuro. Vamos entender isso aqui direitinho. Todas as minhas experiências ao longo da minha vida, elas foram registradas na minha memória. E eu tenho essa unidade de memória porque eu preciso do passado para trazer material psíquico. O que é material psíquico? São os conceitos e os juízos que você tem e que você basicamente atribuiu à sua realidade. Então eu tive uma experiência. Essa experiência me trouxe uma série de conceitos, uma série de juízos. Esses são derivados da minha percepção da realidade. E isso está tudo armazenado na minha memória. O nome disso é história intrapsíquica. Vai acontecer que esse meu passado ele vai ser utilizado para representar o presente. É por isso que hoje, quando eu olho para uma equação matemática, eu sei que aquilo é uma equação matemática. E sei como resolver aquela equação matemática. Porque no passado eu aprendi sobre equações matemáticas. Mas se eu nunca tivesse visto, no passado, essas equações matemáticas, tudo aquilo seria novo para mim. Somos ignorantes até que aprendemos. Então, vai acontecer que esse passado vai me subsidiar, representar o presente. E por conta de eu possuir a imaginação, a capacidade de pensar por imagens, eu posso transcender o presente e criar o futuro. Não necessariamente esse futuro criado vai ser o meu futuro. Esse futuro criado é um suposto futuro. Ele é uma hipótese. Ele não é real. Ele não é real porque não faz parte da minha realidade. É apenas uma construção da minha própria faculdade mental. A partir do momento que a minha mente ela pode criar o futuro, é como se eu tivesse um acesso remoto ao futuro.
Eu estou no futuro. Mentalmente. Eu criei o futuro virtual. Só que, olha só a coisa interessante. A minha mente e o meu corpo são unos. Vai acontecer, ou seja, são um só, tá? São um só. Me compõem como pessoa. Minha mente, meu corpo, me compõem como pessoa. Quando a minha mente projeta o futuro, que não é real, eu estou permitindo com que aquilo que é irreal mude os meus sentimentos no presente, que é a minha realidade. Isso é muito interessante. Por quê? Porque dificilmente você encontra a ansiedade sendo tratada com essa minúcia. Então, preste atenção. Ó, toda vez que eu crio o futuro hipotético, o futuro que ele não é real, ele é apenas virtual, ele vai influenciar meus sentimentos no presente. Se eu me imagino tendo uma doença no futuro, é o meu presente, é a minha realidade que vai ser afetada por essa virtualidade. Por quê? Eu vou produzir medo, temor acerca de um futuro hipotético. Por isso que Sêneca vai deixar aquele presentão pra gente, dizendo que, ei, você sofre mais na imaginação do que na realidade. Sêneca vai dizer isso. Lá na época do Império Romano. A gente sofre mais pela imaginação do que pela realidade. E é verdade. Por quê? A gente cria o futuro hipotético. A gente cria a projeção futura negativa que afeta o nosso presente. Entenda que isso não faz parte da nossa realidade. É uma hipótese. Não é real e está longe de ser. Mas influencia-nos como se fosse. Ou seja, a ansiedade ela é fruto de um futuro hipotético de baixa qualidade criado que vai mover as minhas emoções para um estado negativo no presente, afetando aquilo que é real. Ou seja, é o irreal, é o virtual afetando aquilo que é realidade na minha vida nesse exato momento. É por isso que a ansiedade não faz sentido. Mas ela é um grande problema nos dias de hoje. Exatamente por quê? Porque nós não temos mais o treinamento de trazer a mente para o momento presente. Se eu estou vendo um filme, eu estou assistindo aquele filme, mas pensando em outro filme. Pensando em outra coisa que eu poderia estar fazendo ao invés de assistir aquele filme. Eu não curto o momento. Eu não curto esse momento no qual eu estou agora. Eu não estou 100% imerso na minha interação com o mundo. E lógico, isso é exatamente porque eu tenho um grande problema, que é a remotabilidade da minha mente. Eu estou no momento presente, mas eu estou vivendo ou no passado com as minhas reminiscências, revivendo os acontecimentos da minha vida, o que é conhecido como ruminação do passado, que inclusive é um dos maiores contribuidores para a depressão, ou eu estou projetando negativamente o meu futuro. Onde basicamente eu estou criando a irrealidade, deixando com que ela me afete na realidade. Eu estou criando uma hipótese que está dirigindo os meus sentimentos na realidade. Aquilo não faz parte da minha realidade. É uma hipótese, mas está influenciando. A minha realidade é completamente diferente das minhas projeções. Mas como eu não vivo a minha realidade, eu vivo o futuro gerado, é lógico que eu vou produzir ansiedade. Se eu estivesse no presente, isso não estaria acontecendo. Para que eu possa começar a treinar a minha mente para trazer ela para o momento presente,
eu preciso estar 100% imerso em qualquer experiência que eu esteja fazendo. Se eu estou lavando uma louça, eu estou prestando atenção no contato que eu tenho com a esponja. Vai parecer louco, vai, mas é verdade. Eu estou prestando atenção no contato que eu tenho com a esponja, a textura da esponja na minha mão. Eu passando a esponja no prato, passando o detergente na esponja. E eu estou sentindo todos os inputs, e eu estou sentindo todos os estímulos daquela interação, porque lavar a louça é uma interação com o mundo. Qualquer coisa que você faça é uma interação com o mundo. Quando eu estou 100% imerso na interação, a minha mente não se desloca nem para o passado e nem para o futuro. E eu começo a treinar a minha mente para viver o momento presente. Quando eu faço isso, eu enfraqueço essa capacidade da minha mente de remotabilizar-se o tempo todo. De estar no passado e ir para o futuro, e voltar para o passado e ir para o futuro, e voltar para o passado e ir para o futuro. E o presente ele é excluído. Então o passado afeta os meus sentimentos, o futuro afeta os meus sentimentos, o passado afeta os meus sentimentos, o futuro afeta os meus sentimentos. E nada que é real, de fato, está afetando os meus sentimentos. É só o passado, que não existe mais, é irreal, ele já passou, ele não tá, eu não estou imerso no passado, eu estou imerso no presente, sempre, sempre. O passado não existe mais. O futuro, ele vai vir a existir, mas não necessariamente esse que você está projetando. O futuro, ele sempre é incerto. E o futuro que você projeta não necessariamente é o futuro que vai acontecer. Porque o futuro, ele não é subordinado às suas projeções. O futuro é o que ele é. No caso, é o que ele vai ser. E acontece que as suas emoções é influenciada por tudo isso, que não é nada real. É tudo alegoria passada e alegoria futura. O que acontece? Eu experimento ansiedade. Eu experimento ansiedade. Porque eu não estou conectado na realidade. É como se eu fingisse que eu não tivesse um... É como se eu estivesse sempre fingindo que eu não tenho um corpo. Por quê? Porque meu corpo não está no passado, meu corpo não está no futuro, meu corpo está no aqui e no agora. Se eu finjo que não tenho corpo, é a minha mente que está transitando. É como se eu estivesse fingindo que não tenho corpo. E o que acontece? Eu sinto no meu corpo os sentimentos. A consequência de estar no passado e de estar no futuro é sentido aqui. E é lógico que eu não consigo viver no meu presente. Eu vou viver influenciado pelo meu passado e pelo meu futuro. Inclusive é por isso que a autoajuda vai ser fã de dizer: esqueça o seu passado, não foque no seu futuro. Né? Mas só fala isso. Autoajuda é complicado, né? Ajuda em certo ponto, mas também, puta merda, como carece detalhes. Né? Então, cara, esse é um dos vídeos que eu recomendo você guardar aí pra você, porque isso é complicado. Ansiedade é complicado e, cara, a solução tá aqui. Você tem que treinar-se a viver mais o presente e deixar passado e futuro de lado. Futuro virá, o passado já foi. E o que você está vivendo e a sua realidade é o aqui e o agora. Porque o seu corpo não pode estar no passado e nem no futuro, só no aqui e no agora, pois ele está no espaço e no tempo presente.